Vamos lá, vamos iniciar mais um curso, mais uma aula aqui com muito amor e carinho. E hoje eu quero trazer para você sobre o mundo de leilões. Nós vamos falar tudo sobre leilão, como iniciar, como começar, quais são os riscos. Então, a ideia é que você conheça de verdade esse assunto, tá bom? Então, leilão judicial na prática. Professor, o que é leilão judicial? Diferente do leilão extrajudicial não tem briga, né? Não tem briga. O leilão extrajudicial, normalmente eu tenho uma casa e eu, por livre e espontânea vontade, eu deixo por leiloeiro vender no site dele. Até existe uma discussão se isso é errado ou é certo, se isso é contra os princípios até do Cresce, né? Porque quem negocia imóveis é o corretor de imóveis. O corretora imobiliária, com Cresce. Será que o leiloeiro poderia fazer isso? Então existe, é um tema polêmico. Será que o leiloeiro pode fazer isso? Ele está exercendo uma função de corretor. E para ser corretor, exclusivamente tem que ter inscrição no Cresce. Então, é um tema polêmico, é um tema de objeto de muita discussão. Eu, particularmente, não acho certo, eu acho que não deveria o leiloeiro ter essa possibilidade de colocar no site dele um imóvel, dar a entender para o leigo que é leilão. Não é leilão de nada, né? Na verdade, está usando o site como uma venda, como uma imobiliária, como uma corretagem. Eu não gosto muito dessa ideia, respeito, mas não gosto muito. Eu acho que vendas de imóveis tem que ser com corretor, tem que ser com imobiliária. Eu acho que confunde as profissões. Mas respeitamos outras opiniões, claro. O leilão extrajudicial, ele acontece por livre e espontânea vontade do vendedor. Ele procura o leiloeiro para que ocorra a venda. E o leilão extrajudicial pode e ocorre muito em virtude da falta de pagamento do financiamento imobiliário. Então, normalmente o financiamento imobiliário mais utilizado no Brasil é a alienação fiduciária. Eu deixo de pagar por falta de condição financeira. O banco, seja público ou privado, o Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros, ele convalida a propriedade. O que é isso? No financiamento imobiliário, o mais utilizado no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a alienação fiduciária. É o mais utilizado, porque os juros é menor, então é bom para o contratante. Além do juros ser menor, o banco tem uma garantia maior. Então é bom para todo mundo. Por isso a alienação fiduciária que vem dos Estados Unidos pegou. Pegou porque os juros é menor em virtude da segurança que o banco tem em emprestar o dinheiro. Olha que interessante, a alienação fiduciária, o banco empresta o dinheiro, compra o imóvel, passa para o nome dele. Eu comprei o imóvel, passei para o meu nome. Eu sou Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E você deve para mim. Você vai pagar as prestações para mim, é um empréstimo. Só que o imóvel está no meu nome. O imóvel é meu. Você paga, e se você pagar tudo, chegou ao final, eu, banco, passo o imóvel para você. Dou baixa no gravame, eu passo para você. O imóvel, você passa a ser proprietário. Se você der um deslize e não pagar, eu sou dono. Então eu te notifico, falo, você não pagou, viu? Você não pagou o financiamento imobiliário, as parcelas, você não pagou a alienação fiduciária, o contrato de alienação fiduciária. Então eu vou convalidar a propriedade. O que é isso? Eu vou pegar de volta e vou fazer o que eu quero. E o banco manda leilão, né? Manda leilão. Então o leilão extrajudicial normalmente é em virtude de falta de pagamento de alienação fiduciária ou por vontade própria daquele que queira vender. Isso é leilão extrajudicial. A alienação fiduciária é interessante porque a posse fica com aquele que pegou o empréstimo, mas a propriedade é do banco. Eu sei, né, é um costume no Brasil, a gente tem que realizar sonhos e às vezes o sonho é muito grande no nosso coração, na nossa mente, e a gente fica cego. E as pessoas batem no peito, o imóvel é meu, eu comprei um apartamento. Na verdade, gente, o imóvel é do banco. Se não pagar, o banco toma, né? É uma realidade. O que eu quero que você saiba aqui, trazendo aqui o contexto e o conceito também. A alienação fiduciária é um tipo de garantia que consiste na transferência de um bem para um credor, como uma instituição financeira, para garantir o pagamento de uma dívida. O bem pode ser um imóvel ou um veículo, tá? É muito comum também a alienação fiduciária em veículo. O devedor também mantém a posse do bem, mas a propriedade fica em nome do credor, até que a dívida seja paga. Se o devedor não cumprir com as obrigações, o bem pode ser apreendido, no caso de moto, carro, né, caminhão, e no caso de imóvel, normalmente ou a reintegração de posse,
ou, normalmente é o que mais acontece, vai para leilão extrajudicial. A alienação fiduciária é disciplinada pelo Código Civil, que trata como propriedade fiduciária. No caso de um imóvel, o credor deve realizar um leilão público, a asta pública, para vender o bem, se a propriedade for consolidada em seu nome. O comprador do imóvel é o arrematante do leilão, tá? No caso de um veículo, a instituição financeira baixa o gravame do Sistema Nacional de Gravames, o SNG, e assim que a dívida é paga, ok? Então é assim que funciona. No direito, a alienação fiduciária é a transferência da propriedade de um bem, pode ser em troca de pagamento ou não, tá? A alienação pode acontecer de forma compulsória quando alguém perde um bem devido a uma decisão judicial, ok? Então isso é alienação fiduciária. Anote aí a lei da alienação fiduciária, é a lei 9.514. Lei 9.514, você quer aprofundar os seus estudos em relação à alienação fiduciária. Legal? Agora deixa de lado o leilão extrajudicial e vamos falar da segunda possibilidade, que é o tema do nosso curso aqui, que é o leilão judicial na prática. Quando eu falo de leilão judicial, esquece leilão extrajudicial. Nós temos leilão presencial, leilão online, que é muito comum, temos um leilão misto, híbrido, que acontece das duas formas. O leilão judicial, o que nós temos que ter em mente? A asta pública judicial acontece sempre em virtude, gente, guarde isso, de um processo. Ou seja, um bem, móvel ou imóvel, só vai a leilão judicial. Por quê? Porque, de fato, existe um processo por trás. Se existe um processo por trás, é leilão judicial, porque o bem foi bloqueado, penhorado, e foi a leilão, a asta pública. Eu estou com um caso aqui, o cliente contratou o professor há 10 anos e não pagou nada, gente. A advocacia tem os dois lados da moeda, né? Não pagou nada, sumiu, não atende. Resolvemos lá o problema dele jurídico, deu certo, mas não paga. Não tem interesse em pagar, porque era só fazer um acordo sobre o bem. Eu fiz uma ação de execução, ganhei, claro, de direito, e não pagou, né, dentro daquele prazo. Eu pedi o bloqueio do imóvel no Guarujá. O judiciário, na prática, ele faz o quê? Ele abre as opções. Você quer que vá a leilão, a asta pública, leilão judicial, ou você quer adicar o bem? Adicar o bem, você vai descontar o valor da dívida e paga a diferença, tem que depositar em juízo. Chama adicar o bem. Quando você não quer isso, você pede que vá a leilão. Você apresenta 3 avaliações do imóvel, 3 avaliações, ou pede que o juiz nomeie um perito para fazer a avaliação, e o imóvel vai à asta pública, tá? Então, leilão judicial, sempre, gente, existe um processo por trás. Pode ser uma reclamação trabalhista, um processo na Justiça do Trabalho. Leilão podemos dizer, leilão judicial, que pode ser uma ação de cobrança, que é a ação de conhecimento, pode ser em virtude de uma ação de execução, pode ser em virtude de uma ação monitória. O bem só vai a leilão por ordem judicial, por isso é leilão judicial. Na prática, o juiz nomeia o leiloeiro por algum motivo, por currículo, por apresentação, e esse leiloeiro faz todos os trâmites. Qual que é a ideia do leilão judicial? Pagar a dívida. Na ação de cobrança, eu vou provar que existe aquela dívida e se eu ganhar, após a sentença, eu vou fazer o cumprimento de sentença. É onde eu peço o bloqueio, peço para ir a leilão. Se eu estou fazendo uma ação de execução, é porque eu tenho um título executivo extrajudicial. Então é uma ação mais curta, mais rápida, já começamos no segundo tempo, não tem aquela fase de conhecimento, de discussão. Já entro para cobrar. Então também já posso pedir o leilão. E a ação monitória, que aprendemos errado na faculdade, eu sempre falo, ação monitória é cheque prescrito, nota promissória prescrita, não é. A ação monitória da realidade hoje é por WhatsApp. Você emprestou dinheiro para um amigo canalha, né? Porque, poxa vida, é tão difícil alguém emprestar dinheiro para você, você vai e não paga o amigo, você tem que ser bem canalha, né? Então, você emprestou dinheiro para um amigo, amiga, namorado, namorada, e ele não te pagou. Então, você pega aquelas mensagens no WhatsApp, leva para um advogado da sua confiança e faz uma ação monitória. Porque nas mensagens do WhatsApp, se tiver o valor da dívida e a confissão da dívida, que ela está vencida, pronto, já dá para fazer a ação monitória. Ninguém mais faz ação monitória por causa de cheque prescrito. As pessoas nem usam cheque. Ainda existe, mas não usa. Nota promissória, duplicata. Hoje em dia você usa muito a ação monitória em virtude de provas, né? Provas como WhatsApp, e-mail, outras provas em redes sociais também, tá bom? Então fique atento em relação a isso. O leilão judicial, gente, é uma venda pública. É uma venda pública de bens de um devedor. É autorizada por um juiz, né? Juíza, pelo Poder Judiciário, para quitar as dívidas, a dívida do processo.
O objetivo, gente, é arrecadar o dinheiro para pagar o credor e as despesas do processo, hein? Ok? Do processo. Combinado? Os leilões judiciais, gente, eles podem ser realizados em processos de diversas esferas judiciais. Pode ocorrer na justiça estadual, que é muito comum, ação de cobrança, ação de execução, ação monitória. Na justiça federal, em virtude de falta de pagamento de tributos, até com a Receita Federal, é muito comum. Na Justiça do Trabalho nem se fala, inclusive na Justiça Eleitoral, tá? Então isso é importante. O processo de leilão judicial é o seguinte: o credor move uma ação judicial contra o devedor, pode ser cobrança, execução, ação monitória, reclamação trabalhista, dívida fiscal, execução fiscal. O devedor é condenado e não paga a dívida, porque se pagar encerra o processo. Então o juiz determina a penhora dos bens ou do bem. Os bens vão a leilão, porque o juiz nomeia um leiloeiro. Então o bem vai a leilão. O valor arrematado é utilizado para pagar o credor e as despesas do processo. Quem arremata pega a carta de arrematação, vai no cartório do registro de imóveis e registra, ou, se for bem imóvel, no seu devido lugar. E se torna proprietário, tá? No caso do leilão ter alguém, um mutuário que não quer sair, alguém que não quer sair, o arrematante, ele faz o quê? Ele faz uma ação chamada ação de missão na posse. Combinado? Então, tranquilo, hein? Legal.